Sou Wagner William, sou quadrinista, autor de Bulldogman, Maestro Cook a Lenda, Jornada Darkside, Silvestre, que é para chegar hoje, dia 29, lá em casa. Então já tive dor de barriga, já morri, já ressuscitei, o inferno A4. E também sou editor. E não só para me autopublicar, tô trazendo o meu primeiro quadrinho internacional da minha editora lá. É uma dupla, eles são casados, a autora é russa, a escritora é russa, o desenhista é dinamarquês e fizeram um trabalho de um documentário em quadrinhos sobre um lutador de MMA na Rússia que tem mais de 40 anos e ainda sobe aos ringues. E por isso ele é uma lenda viva lá no hall do MMA, chamado Stranik. E aí, assim, o Carlos me chamou para falar aqui sobre quadrinhos aqui para a Rica. E a Rica ela vende, é um sebo, né? Vende através do site, vende na loja lá, na galeria. Quando ele me convidou, eu de cara me relembrei do meu passado, assim, visitando o sebo, entrando e tirando mofo, saindo com a mão suja, preta, para resgatar, fazer um resgate, para trazer títulos que talvez não, muitos estão esgotados. Eu acho que a proposta talvez seja essa, né? De trazer títulos que não tem mais, você vai achar em sebo, quer queira, quer não, fazendo merchandising na Rica. Não sei se a Rica vai ter todos, vamos ver se é Rica mesmo, vamos ver aí. Eu sempre fui muito da imagem, né? Eu sempre fui aquele garotinho que fica com papel na cara o tempo todo. E o desenho sempre me falou muito alto, assim, sempre me chamou muita atenção. Para ler, eu demorei até para começar a ler. E aí, nessa fase de ver desenhos e apreciar desenhos, logicamente você cai de cara com super aventuras Marvel, aqueles formatinhos pequenininhos e tal, aquele colorido todo. Não tem como você sair ileso daquilo. E na mesma época tinha nas bancas o Lobo Solitário, e eu gostava muito de filmes de Kung Fu e tal, eu fui pegar aquilo pra ver. Então foi amor à primeira vista, assim. O Lobo Solitário eu costumo dizer que é acho que é a obra máxima, uma das obras máximas dentro da narrativa, e dentro da narrativa dos quadrinhos também, mas da narrativa como um todo, porque é perfeito, é uma história imensa, mas você pode ler separadamente, os contos funcionam, né? São vários contos, e cada um melhor que o outro, tem alguns que eu prefiro mais, e outros nem tanto, mas nunca é não indicado, assim, todos funcionam muito bem. E aí, assim, não tinha muita coisa parecida com o Lobo Solitário nas bancas. Era sempre muito mais histórias de super-heróis ou Turma da Mônica e Disney. Eu gostava mais do traço realista, assim, me chamava mais a atenção. Então eu passei toda aquela fase dos heróis, de acompanhar toda a violência do Hulk, acompanhar aquele lirismo do Thor, assim, daqueles diálogos todos rebuscados e tal. E rodando por aí, caindo nos sebos de São Paulo, um dia eu caí num lugar lá e vi um quadrinho, capa amarela, assim, e o desenho, como falei, chamou a atenção, então eu fui pegar pra ver e, cara, me aproximava muito da coisa do Lobo Solitário, de ser um desenho mais artístico, não tem nada a ver com samurai, mas o desenho foi de cara, assim, fiquei apaixonado por aquilo, e era uma adaptação, era Kafka em quadrinhos. Até então eu não conhecia Kafka nem nada, e lia aqueles contos, não vou lembrar todos que vão ter, mas tem o do médico no campo, e o desenhista fez ele dá um close nos vermes saindo dentro da pústula do enfermo. Cara, aquilo que ficou na minha cabeça durante um bom tempo, assim, e é sensacional. Depois eu fui ler o Kafka, aí eu caí pra literatura, aí eu comecei a entrar na leitura mesmo. E na mesma época eu peguei um outro quadrinho, aí minha vida tava um caos, tava uma droga, eu vi aquele título lá, eu pensei, poxa, nada pode ficar pior do que isso. Então eu peguei lá um quadrinho chamado Mundo Cão, do Miguel Ancho Prado. Aí eu vi que, poxa, tem muito mais coisas interessantes por aí, mas esse tipo de quadrinho era difícil de se achar, difícil ter, era geralmente mais essas coisas, né, de herói e tal. Até que chegou a Vértigo, e aí trouxe para as bancas muita coisa excepcional, trouxe Hellblazer, trouxe Preacher, e aí isoladamente trouxe algumas coisas. Então uma delas se não me engano agora, acho que é No Cair das Sombras. Não vou lembrar o nome dos autores, é uma minissérie de 6 edições. Cara, é perfeito. Faz muito tempo que eu li, não sei como leria hoje, mas aquilo me chocou, assim, porque era muito bom, a história era muito boa, os desenhos eram baseados em rotoscopia. Cara, eu achei fantástico aquilo, fantástico.
Passou o seu tempo, eu fui trabalhar para sebo, trabalhei em livraria também. E aí eu tive acesso à primeira mão das coisas que chegavam. E eu podia finalmente parar e ler as coisas. Eu não tinha dinheiro para comprar nada, mas lia durante o expediente. Coisa que os próprios proprietários jamais indicavam ou, né, financiavam uma coisa dessa. Eu preferia o vendedor que não lesse meada nenhuma. Mas dane-se, eu pegava uma hora lá e, cara, que é isso? Eu li uma porrada. Aí foi ali que eu li Estigmas e aquilo me pegou de jeito também, cara. Do Estigmas do Matotti foi pro Como uma Luva de Veludo Moldada em Ferro. É exatamente isso, cara. E aí minha vida deu um estalo, assim, porque aí foi nesse momento em que eu tive a vontade de fazer quadrinho. Aí começou a aparecer os alternativos, eu fui atrás, né, dessa coisa. Na época passou um documentário, acho que na TV Cultura, 2 documentários. Um, não vou lembrar o nome, que era um geral sobre o quadrinho americano underground, e o outro sobre o Crumb. Cara, aquilo explodiu, né? Explode, essas coisas explodem, né? É engraçado como essas narrativas têm uma riqueza, um poder imenso, assim, de transformador também, né? Então eu fui pro Crumb, peguei... Fui por algumas searas ali do underground. E aí você pega a coisa do colégio e tal, e aí você consegue não, você acaba conhecendo outros amigos também que gostam de quadrinhos e bababá. E sempre vem informação, né? Sempre uma coisa de garimpo. Naquela época era tudo muito, não tinha internet nem nada, então era tudo muito garimpado. E era um tráfico de informações ali, era uma coisa meio velada às vezes. E nisso surgiram nomes como Mutarelli, Carte, umas coisas realmente cabeçudas, assim, fantásticas também. E nessa mesma época, eu morava aqui, eu sempre morei aqui perto do centro. Sempre não, mas morei perto do centro de São Paulo e tinha vários sebos por aqui. E tinha a livraria da Martins Fontes. E a Martins Fontes, naquela época, publicava muito quadrinho. Então, com ela lá, eu caí lá na dupla Bernet e o... Eu sou ruim de nome pra caramba, mas assim, caí no Torpedo. E o Torpedo são histórias policiais, histórias de um assassino contratado, e o cara é um cafajeste, assim. E são os melhores diálogos que eu tinha visto até então nos quadrinhos. Era sensacional, um humor ácido, fantástico. E caí num outro também, pela Martins Fontes, As Aventuras de San Pezzo, Giardino. Aquela linha clara, só que ele tem um trabalho de cenário extremamente rebuscado, cara, muito detalhado. Mas tem um respiro porque ele usa o preto também muito, muito bem para dar uns respiros na imagem, assim. Então não fica uma coisa pesada, fica uma coisa linda. Eu achei fantástico aquilo. E sabe o que? Sabe umas coisas que eram legais também da época, assim? Eu descobri Manara através de um pequenininho da LPM. A LPM também publicou muita coisa bala, assim. Eu peguei aquele Giuseppe HP... Então, HP e Giuseppe Bergman. Nunca tinha visto o trabalho do Manara e caí nesse pocketzinho. Que história mais bizarra é essa aqui? É um pacto com o demônio e ele leva para um lado de fantasia e erotismo sensacional. Então eu acabei passando a gostar do Manara e fui atrás de outras coisas. E caí na época eu assistia muito cinema europeu e tal, pagar de cultzinho, aquela merda toda. Mas eu adorava e ainda adoro os filmes do Fellini. E aí, lendo sobre o Fellini, eu vi que tinha um roteiro que nunca foi filmado. E ele gostava também muito de quadrinho, Fellini. E ele passou pro Manara um trabalho chamado Viagem a Tulum. São 3 episódios, 3 volumes. E tem lá o Marcello Mastroianni. Então, cara, é lindo do mesmo jeito. É tudo muito incrível, assim, fabuloso demais. Eu não saberia dizer hoje a minha leitura sobre esses quadrinhos, se mudaria. Eu sei que pra mim tem aquele saudosismo legal e manteve. Tem uma áurea peculiar ali. E claro, na época, assim, apesar de ser escasso esses quadrinhos autorais e tal, esse acesso, ainda bem que tinha algumas coisas de heróis saindo interessantes também. Então acho que uma das melhores histórias do Batman que eu já vi é Batman 9 Vidas, se não me engano. É fantástico, fantástico. Ele joga pro mundo do noir, do crime. Batman Noir também, Batman... Gotham Noir. Também é o mesmo esquema. Eu tava nessa leva de quadrinhos policiais. E engraçado que eu nunca fiz nada policial, mas eu lia muita coisa policial. E teve esses, depois depois, perto dessa época, saiu Gotham contra o Crime, que é uma das melhores séries policiais. É justamente onde o Batman não aparece. Tinha, na época do Crumb,
quando eu tava lendo o Crumb, eu cheguei numa livraria da LPM também, eu vi um livrinho pequenininho e tinha um desenho do Crumb, um desenho rachuradinho e o cara estirando a língua, assim. E era uma coletânea de contos, eu não sabia nada daquele autor e fiquei meio que apaixonado, assim. Era Charles Bukowski, eu li quando eu tinha uns 18 anos, eu acho que é a idade onde Charles Bukowski estoura na sua cabeça. E eu fui atrás de tudo dele também, então acabei sabendo que tinha, pela própria LPM também, quadrinhos do Charles Bukowski. Era Nova York 25 Cents e Delírios Cotidianos, eu acho. Cara, são duas obras-primas também, duas coisas incríveis, incríveis. Então, você pode me achar no Facebook, no Instagram, tem o meu site, wagnerwilliam.com. Criei uma lojinha agora recentemente, tá meio que em suspenso, eu tô testando, texugoeditora.iluria.com. E é isso, estamos aí nas esquinas da vida.